Olá, seja bem-vindo ao programa Univag em Ação, o seu canal do conhecimento. E no programa de hoje, entrevistas abertas. Confira! Muitos autores consideram a entrevista ou as entrevistas como a técnica por excelência na investigação social. A escolha entre a forma mais livre e aberta ou a forma mais fechada de entrevista se dá principalmente por suas características. Para quem pretende uma investigação mais ampla e profunda, a personalidade do entrevistador deve optar pela entrevista aberta. Já quem pretende por uma entrevista com mais dados deve optar pela entrevista fechada. Ao pensar na estrutura da entrevista, deve-se levar em consideração o problema exposto, assim como é importante associar a visão histórica a uma abordagem dinâmica. Dependendo do problema e da estrutura da personalidade do paciente, certas áreas e certos conflitos deverão ser mais explorados do que outros, concentrando-se em determinados pontos de vida do paciente, que seja potencialmente capaz de fornecer explicações para a emergência e o desenvolvimento do transtorno atual. Maior ou menor ênfase pode ser dada a cada tipo de uma entrevista. A entrevista estruturada ou a forma de seleção das informações significativas tem que estar de acordo com o objetivo de exame, tipo de paciente, sua idade ou ainda como a circunstância da entrevista de avaliação. Fernanda, você sabia que a entrevista pode ser aberta, ainda configurada de acordo com as variáveis que dependem da personalidade do entrevistado? Sim, a entrevista psicológica pode ainda ser classificada de acordo com o número de entrevistados, individual e grupal. E segundo o beneficiário, divide de seguinte forma: em benefício do entrevistado, consulta psicológica ou psiquiátrica em forma de resultados, pesquisa e importam os resultados. Em benefício de terceiro, que é a instituição. Existem dois tipos de entrevista. Uma delas é a estruturada. Nessa situação, nós elaboramos as perguntas todas referentes a um único assunto. E todas essas perguntas, elas estão interligadas a esse assunto principal. Além disso, essas perguntas elas devem obedecer uma determinada ordem para todos os entrevistados. Por quê? Isso vai facilitar na hora da análise, da interpretação dos dados recolhidos. O outro tipo de entrevista é aquele que nós chamamos de não estruturada. Esse tipo aí, ele trata-se, na verdade, de uma conversa informal. Nós temos um tema, temos um assunto, mas ela se desenvolve com uma conversa informal, onde você abre, coloca as perguntas para o entrevistado e ele fala à vontade, da maneira que ele quiser, como ele quiser, a respeito daquele tema. Então, Marina, hoje eu vou falar um pouco sobre as vantagens da entrevista aberta. A entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social. Ela também é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano. Os dados obtidos também são suscetíveis de classificação e de quantificação. Se comparado com o questionário, que é outra técnica de largo emprego nas ciências sociais, apresenta também outras vantagens. Não exige que a pessoa entrevistada saiba ler e escrever, possibilita a obtenção de maior número de respostas, posto que é mais fácil deixar de responder um questionário do que uma entrevista, oferece flexibilidade muito maior, posto que o entrevistador pode esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas e às circunstâncias que se desenvolvem a entrevista. Possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, bem como a tonalidade de sua voz e a ênfase nas respostas, deixando de ser uma coisa robótica. É verdade, Ju, mas a entrevista ela também tem algumas limitações, como por exemplo, a falta de compreensão do significado das perguntas, quando o entrevistado dá respostas falsas por alguma razão consciente ou inconsciente, quando há uma dificuldade do entendimento para responder adequadamente, por alguma insuficiência vocabular ou problemas psicológicos,
quando há uma influência pessoal do entrevistador sobre o entrevistado, quando há uma influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre o entrevistado e os custos com o treinamento pessoal e aplicação das entrevistas. Todas essas limitações intervêm na qualidade das entrevistas, mas em função da flexibilidade, muitas dessas dificuldades podem ser contornadas. Por isso, o responsável pelo planejamento da pesquisa deve dedicar especial atenção à seleção e treinamento dos entrevistadores, já que o sucesso dessa técnica depende muito do nível de relação estabelecido entre o entrevistador e o entrevistado. Analise você um exemplo de uma entrevista não estruturada. Se eu perguntasse para alguém qual é a sua opinião sobre o turismo e qual é a influência dele no município, vocês podem imaginar o número diferente de opiniões que nós teríamos de todas as pessoas que nós iríamos entrevistar? Imagine como seria a análise desses dados recolhidos a partir dessas perguntas. Com certeza, nós teríamos um número muito grande de respostas e a tabulação, com certeza, seria bastante difícil. Mas quais são, então, as vantagens da entrevista? Bom, em primeiro lugar, imagine que numa entrevista nós podemos observar muito melhor como o entrevistado está nos respondendo às perguntas. Existe a sinceridade de expressão que nós podemos ver porque estamos juntos. Além disso, as perguntas elas são melhor compreendidas. Caso o entrevistado não compreenda, nós podemos repetir, podemos explicar e acaba ficando mais fácil a coleta dos dados. Além disso, as informações são muito mais precisas, porque caso o entrevistado não entenda ou o entrevistador, eles têm a oportunidade de perguntar, de esclarecer, então não há dúvidas naquele momento com relação aos dados que são fornecidos. Uma outra vantagem é que nós podemos fazer a entrevista, nós podemos aplicar analfabetos. Dependendo da pesquisa que se faz, nós temos essa necessidade de colher dados de pessoas que não têm condições de responder um questionário, de ler, enfim. E, nesse caso, a entrevista seria melhor indicada. Temos a questão da observação, que não só com relação à sinceridade dita no início, mas também eu posso observar o comportamento do entrevistado e as atitudes dele. Vamos agora então a alguns exemplos de como fazer uma entrevista aberta. O que ela está achando da nova geração de crianças? Eu acho que deve ter mais educação, ajudar mais as crianças que estão muito assim dispersas. Tem que ter mais assistência, né, de todo lado, como faz familiar, como também todos os educadores, né, tem que dar mais assistência para as crianças. Então é isso que está faltando para ter um bom futuro. Para ter um bom futuro, ter um bom ensinamento, né? Por que ele tem escolhido a carreira de advogado e quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia? Eu escolhi a carreira de advogado, era um sonho, e esse sonho se tornou realidade. Uma das maiores dificuldades que eu encontro são na tramitação dos processos, dos autos, porque são muito demorados, são poucos juízes, poucos desembargadores, o qual uma ação que poderia tramitar em torno aí de 4, 5 meses, chega a durar até 3, 4 anos para ter um resultado final. E essa é a dificuldade final para você obter um resultado que é o valor, que é o dinheiro, né? Que ninguém vive sem pecúlia, né? Olá, estamos aqui com mais uma entrevista. E a pergunta de agora é: o que você acha sobre a saúde pública brasileira? Olha, na minha opinião, eu acho que está precária, porque com esses problemas de roubo, né, na Petrobras, esses negócios, que muito dinheiro foi desviado e poderia ser investido, né, na saúde brasileira, ao invés de ir para o bolso de muitos políticos. E dentre outros, né, postos acabados, sem reforma e precariedade, isto e mais coisas. E aí, galera, conseguimos entender o que é uma entrevista aberta? Não? Então se liga que agora é hora da revisão. Pessoal, chega mais!
Então, galera, a entrevista aberta é algo mais flexível. É uma coisa menos interrogatório, mais conversa. Conforme as perguntas estão sendo dadas, o entrevistador encaminha a entrevista. E aí, pessoal, entenderam melhor? Agora que tá fácil, vamos com a gente fazer uma dinâmica?